2, 3 E aí, galerinha do meu canal? Salva na bandeirinha. Clica no sino. Se inscreve aqui embaixo e deixa seu like. Tá. A gente que seja um profissional excelente e é isso. Qual matéria você acha mais difícil? Várias. Cara, Depende do ciclo, né? Depende. Tipo, no ciclo básico tem uma matéria que é mais chata, que pra mim foi... não fala nada. Pela minha É nota. que a nota é difícil. A nota. Mas foi... Como é que é o nome daquela matéria? Qual delas? Cito? Bioquímica? Bioquímica! Eu esqueci o nome da matéria. É que eu apaguei na minha mente já faz tanto tempo que nossa, o trauma Eu foi tão adorava, grande que eu minha mente amava. apagou. Sério. Não, odeio. Bioquímica chato demais. Tá, pra mim é mais difícil, com certeza, em todos os ciclos possíveis, se juntar todos, não foi mais difícil que nefro. Tipo, nefro, assim, nefro réu, era conta. Sabe aquela pergunta que sempre mandam, tipo assim, medicina tem conta? Tem, em nefro. É, E é, existe tipo, matemática na medicina ali. Mas assim, gente, é quase que inexistente, tá? É pouco. E assim, a gente odeia tanto a matemática que quando ela aparece, quando ela resolve dar oi, É tipo a gente... 2 mais 2. Não, te odeio, sai daqui. Então é por isso que a exatamente. gente odeia o nefro. Mas assim, a gente passou, ninguém pegou REC, foi, né, foi assim, Mas a virou- gente tem agora no internato também. a gente tem de novo, mas a primeira... Sabe o que é? Que é muito complexo. Então, e envolve muitas coisas, então... É complexo. É difícil. É difícil, né? Ponto. Tá, próxima. Vocês pretendem ter filhos e o que vocês podem falar sobre medicina e maternidade? Então, eu pretendo, acho que todo mundo já sabe. Eu quero ter 3 filhos, eu adotar um e... Mas enfim, o que eu posso dizer é difícil conciliar maternidade com a medicina. Eu nunca tive filhos, né? Mas tem pessoas que já tiveram durante o curso. E elas todas relataram que é pesado, assim, ninguém nunca falou assim, não, é tranquilo, de boas. Mas dá pra conciliar, principalmente se tem uma rede de apoio boa, sabe? Isso. E eu acho que depois da medicina, vai muito de, assim, depois da medicina do curso, eu digo, depois que tu já tá formada. Como sabe você é médico. Eu acho que é uma questão de tu se organizar, porque tu não pode deixar os teus sonhos de lado por causa da tua profissão. Então, se teu sonho é ter um filho, tu não vai deixar por causa da medicina, tu vai dar um jeito de se organizar, de... não sei, às vezes ter um pai, uma mãe, uma vizinha, alguém de confiança que ajude. Ou também, às vezes, tem licença maternidade durante, tanto a residência, descobrir que tem licença maternidade na residência, como também quando tu estiver trabalhando no hospital. Então, tu vai ter tua licença normalmente, tem licença maternidade, tem licença paternidade. Então, eu acho que pra quem quer ter filho, claro que tu não vai ficar 2 anos de licença maternidade, mas tu vai conseguir, normalmente, ter teu filho e vai se organizar e vai dar tudo certo. Essa é a minha opinião. Assim, todo mundo sabe, conhece a visão que o médico trabalha muito, né? Mas também depende do tipo, do estilo de vida que você vai querer ter, depende da especialidade que você for escolher, né? Especialidade, eu acho que varia Depende muito. Então, isso vai depender do tempo que você tem livre, às vezes, né? Na questão da maternidade, de ficar com o filho, ou você tem horários que você pode meio que administrar, né? Às vezes você trabalha em consultório, aí no consultório é um pouco mais tranquilo, né? O filho ficou doente, não tem ninguém pra ficar, só você. Acaba que você consegue, né, reagendar os pacientes, então depende também. Não é todo médico que vai trabalhar 24 horas por dia. Trabalha muito, mas assim como outras profissões também que requerem muita dedicação e tempo, na medicina é assim também. E assim, eu vejo muitos médicos com receio de ter filho, aquela coisa de tipo, eu não vou conseguir criar meu filho direito, ele vai ter traumas. E cara, eu acho que isso vai muito do amor e do quanto tu tá disposto àquilo, sabe? O meu pai foi médico, claro, ele é médico, aliás, e claro que quando eu era menor, pra ele devia ser difícil, ele tinha plantão, querendo ou não, no início da carreira, é mais difícil, né? E ele é gineco, então ainda é uma coisa que não tem hora, assim, mas sempre foi super tranquilo, ele já me pegou na escola de ambulância, passava umas vergonhas, mas tamo aí, tá tudo certo, e eu acho que maternidade, assim, é um assunto que dá pra levar. Tá, próxima pergunta é, como que vocês fazem os seus resumos, se na aula, ou antes da aula, ou depois da aula, e se a gente faz no caderno, no iPad ou no notebook? Começa. Então, no começo da faculdade eu levava sempre um caderno e para anotar durante a aula
E eu fui vendo que aquilo não dava muito certo. No Concordo. fim, eu demorava muito pra escrever, me perdia, não conseguia mais prestar atenção. Não conseguia mais anotar, vou desistir de todo esse negócio que ele tá falando. Então, com o tempo, eu fui aprendendo que seria mais fácil eu levar meu computador. E é claro que, né, quem tiver um notebook pode fazer isso. E acho que a gente foi fazendo assim durante todo o resto da faculdade, né? A gente levava o nosso notebook, abria a aula ali, se possível, durante a aula, os slides, por exemplo, e ia anotando ali o que o professor ia falando, e com aquilo a gente monta um resuminho. Eu também. A minha trajetória é igual a da Má, mas se eu pudesse dar uma dica pra quem tá começando agora, no início é muita anatomia. Então é óbvio que não vai dar tempo. Eu não sei o que eu tinha na cabeça de anotar. Tu acha que tu vai conseguir desenhar o osso ali e anotar? Não vai. Mas a gente achava que ia dar tudo certo, então eu levava caderno também. Mas assim, eu daria a dica de ou levar iPad ou levar notebook, baixar a aula que o professor vai dar, porque na época que eu comecei a medicina, eles escreviam no quadro ainda. O meu também. Mas agora é tudo PowerPoint, enfim. Então baixa a aula antes, só vai anotando ali, sabe? Depois chega em casa e rever. Porque anotar em caderno, tipo, não tem como. E agora que a gente tá no internato, não tem como levar laptop. E eu não tenho iPad. Mas assim, se eu tivesse um iPad pequenininho, ou então um caderno... Eu levo caderno pequenininho também, porque é o que eu tenho. Internato, sim. Mas se vocês tiverem condição pra comprar um iPad pequenininho, eu acho que seria bem justo, né? Ter um iPad pra ir, tipo, só anotando... Quem sabe sim. É que agora no internato também é diferente, né? A gente é muita aula prática, não é mais aquele desespero de anotar 1000 coisas numa aula teórica. A aula teórica é bem pouco, então... É mais, assim, conversando com o paciente, é uma coisa mais prática. Então, é uma coisa ágil, assim, né? Isso depende também, assim, a forma de fazer resumo é muito pessoal. Às vezes tem gente que prefere fazer manual ou no computador. Isso vai de cada um. Às vezes eu nem faço meu próprio resumo, eu já pego algum resumo pronto, que já me ajuda, que já tem tudo ali. Eu só vou lendo, vou acrescentando alguma coisa que eu acho necessário. Às vezes isso me poupa tempo. Pra mim, às vezes isso dá mais certo do que eu fazer meu próprio resumo. Sim. Então é algo pessoal, algo que tenha que funcionar pra você, né? E também depende muito do tempo que tu tem. Porque, assim, vai ter dias que tu não vai ter tempo pra pegar um livro, ler ele, depois fazer um resumo e depois estudar e revisar. Não dá. De todas as matérias que você teve no dia, né? Então, às vezes, realmente, é que nem a Má falou. Talvez pegar um resumo já pronto de alguém, às vezes vale mais a pena do que tu não conseguir ler, por exemplo, o capítulo todo e fazer tudo, sabe? Acho que é isso. Tá, próxima pergunta. Precisa saber outras línguas além da sua? Não. Saber inglês ajuda em quase todos os aspectos da vida hoje em dia, né? No mundo moderno e globalizado. Né? Por exemplo, existem artigos que saem primeiramente em inglês e às vezes pode demorar um pouco para ser traduzido em português. Então, você já saber falar inglês, alguns livros demoram para serem traduzidos um pouquinho. Então, você sabendo inglês talvez te ajude, dá um passinho à frente, assim. E talvez em algum momento do curso ou da carreira mesmo, né? Mas não que você não consegue fazer o curso sem saber outra língua. Você consegue, sim. A gente tem amigos que não falam outra língua e se saem super bem no curso. É que na realidade não é que tu precisa. Te ajudaria em alguns aspectos, mas não só na medicina, como na tua vida toda, sabe? Por exemplo, na medicina existe intercâmbio. Se tu quer fazer intercâmbio, tu vai ter que... Ou tu vai pra Portugal, alguma língua que fala português, que é meio difícil, falando bem a verdade. Ou tu fala alguma outra língua. Então, no caso, eu acho que inglês, como é a língua universal, se eu tivesse que indicar uma língua pra alguém aprender, indicaria o inglês. Agora, se tu já fala português, fala inglês e tu quer aprender outra língua, se tu acha que vai ajudar, ajuda. Tem hospitais que eles vêm, tanto na residência como na contratação mesmo, eles veem quantas línguas tu fala. Porque se chega alguém de outro país, tu vai saber se comunicar, querendo ou não, é um a mais que tu tenha pra oferecer, né? Então, tá com tempo que quer aprender outra língua, ajuda. Se tiver possibilidade, é justo. Se não tem, também não, né? Tá. Próxima pergunta. Como lidar com a pressão? Então, eu acho que junta muita coisa que a gente já falou. Sim. Mas eu acho que a vida além da medicina, resumidamente, é o que vai te ajudar a lidar com a pressão. Tu ter tua rede de apoio, tu ter tua família, tu ter teus amigos, tu fazer outras coisas, tipo, tu sair da tua cabeça um pouco daquele mundo só de medicina, fazer exercício físico, fazer coisas que tu goste, cozinhar, ler outros livros, se alimentar bem. Querendo não ter uma rotina saudável, tu não... Falando assim em bebida, por exemplo, tu não vai conseguir beber e acordar cedo no outro dia, e daí, sabe, virar noite. Tem que ter um equilíbrio, que nem tu tinha falado, né? E também se conhecer, como a gente já falou antes, não entrar na paranoia das outras pessoas. Às vezes
acaba virando uma pressão de todo mundo, assim, colocando sobre o outro. Não se afasta, assim. Saiba quem você é, quais são as suas dificuldades ou o que você tem de bom, e não acha que a dificuldade de outra pessoa é a mesma que a sua. Vocês são pessoas diferentes. Então, não entra na noia das outras pessoas. Confiar em si também, né? Acho que é importante confiar no seu potencial. Tu já chegou até ali, então confia que vai dar certo. Tá. A próxima pergunta é: você já teve nojo de algo na faculdade? Já. Vou contar o meu relato? Tá, vou contar o meu relato. Eu fazia estágio na cirúrgica e chegou, acho que essa foi a vez que eu tive mais nojo, assim. Chegou um paciente, ele tinha tido um acidente na cabeça, eu não sei exatamente o que foi, ele não sabia dizer. E ele era morador de rua, encontraram ele na rua, cheio de mosca na cabeça. Então, ele chegou no hospital e tinha lá a míase, né, que a gente chama, que são, pra quem não sabe, são larvas de mosca dentro da cabeça dele. E a gente teve que catar com pinça e elas se mexiam e botar dentro de um balde com álcool pra elas morrerem. Então, foi assim, o cheiro era, tipo... delicioso. Horrível. E engraçado que eles botam justo os estagiários Que engraçado, né? Poxa. pra fazer isso. Então, tipo, era eu e mais 3 estagiários rodando. A gente ficou horas lá, tipo, tirando. Era muito... Sério, acho que deve ter saído umas 300 larvas, tá? E foi isso. Essa foi a coisa mais nojenta que eu vi. Eu acho que o mais nojento, assim, que vai aparecer são nas emergências. Que vai aparecer de tudo um pouco. Pé diabético, né? Necrosado. O ser humano tem algumas secreções que não tem odor muito agradável, nem aparência. Mas a gente arruma um jeito de lidar com isso. Sim. Mas assim, nada que a gente morreu, tá? Vai pra casa, toma um banho, passa um passa. álcool gel. Isso passa. É isso. Tá. Próxima pergunta. Na faculdade, ensina a lidar com a morte? Cara, eu acho que não. Assim, a gente tem professores que entram em abordagens, em temas mais duros, digamos assim, mas geralmente não é ensinado, pelo menos até a fase que a gente se encontra hoje, que é na 9ª fase, é no 5º ano já. São poucos os professores que tocaram nesse assunto de como lidar com a morte, de como chegar para um paciente ou para um familiar e dar a notícia ruim. É bem raro, assim. Eu acredito que mais pro final, no último ano, eles falem um pouco sobre isso, mas até agora, né? Acho que a gente, às vezes, procura esse tipo de coisa em palestras. Às vezes surge esse assunto, assim, profissionais que falam mais sobre esse assunto. Eu assisti muito isso em palestras, assim, por exemplo, como dar notícias ruins. E eu acho que também depende muito de cada professor, de cada médico. Muitos professores, eles abordam esse assunto porque isso é importante pra eles, não necessariamente porque a faculdade nos dá esse tipo de informação. Depende da pessoa, depende do estágio, depende da aula. E eu acho que também, tipo, matérias que lidam mais com a morte, por exemplo, vão focar. A gente teve oncologia. Então, querendo ou não, é uma matéria que lida mais com a morte, que é de câncer, né? Pra quem não sabe. Então, esses professores focam mais nisso. Agora, professores que não lidam muito com a morte no dia a dia não falam muito sobre isso, sabe? Em sala de aula, assim, é difícil. Acho que é isso, né? Want no smoke with me? Then turn this motherfucker up 800 degrees.